Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da reunião pública com analistas e investidores da Eucatex para a discussão dos seus resultados e perspectivas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, diretor, vice-presidente executivo e de Relações com Investidores, que me fará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui nos acompanhando nessa manhã, nessa reunião presencial, os que aqui estão e também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nessa nossa reunião, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao terceiro trimestre de 2019 e vamos falar um pouquinho também dos 9 meses desse ano. Bom, nesse trimestre especificamente sobre o qual nós vamos falar, até comentava com alguns daqui antes, a gente percebe, independente um pouco do resultado da empresa, mas enfim, a gente percebe já uma melhora de ambiente, melhora essa que começa a ter alguns reflexos nos indicadores de atividade, reflexos esses ainda meio tímidos, mas já se percebe um ambiente, uma melhora no humor e que se traduz aí, como eu disse, desses indicadores de atividade. Quer dizer, se a gente pegar o Focus dessa semana, enfim, você tem aí a confirmação de um crescimento em torno de 1% esse ano e já uma projeção um pouco melhor para o ano que vem, em torno de 2%. São números tímidos para uma economia em desenvolvimento como a nossa, mas de qualquer jeito são números que apontam para uma melhora de ambiente, o que é extremamente positivo, né, se a gente pensar que a gente vem de vários últimos trimestres de um período bastante difícil. Eu acho que apesar de tímidos, nós particularmente na empresa estamos relativamente otimistas com o período que está por vir. Eu acho que o fato da gente ter uma inflação absolutamente sob controle e uma disciplina fiscal que começa a se tornar cada vez melhor, tem permitido, desta feita, que a gente tem uma redução de taxa de juros, acho que sem precedentes na história. Acho que a gente ainda conhece pouco dos efeitos, porque nunca tivemos um patamar de juro real tão baixo assim no nosso histórico recente, mas nós acreditamos que isso certamente vai trazer um dinamismo maior para a economia, deve começar a experimentar crescimentos mais robustos. Acho que os números que estão por vir devem começar a mostrar cada vez mais um crescimento. Acho que os números ainda previstos são tímidos, que, como eu disse, acho que a gente conhece pouco ainda dos efeitos desse juro tão baixo sobre a atividade econômica. Em alguns setores dos quais a gente participa, a gente pode citar a construção civil. Hoje mesmo está no valor, eu bati os olhos antes de vir para cá, está se falando num ano de 2019, início de 2020, no melhor ano dos últimos anos desde 2013. É verdade que, de forma geral, na atividade econômica, acho que o último bom ano mesmo foi 2013. E a gente agora está, por exemplo, no setor de construção civil, está hoje no valor, com uma geração expressiva de empregos, coisa que não se via, por exemplo, nessa mesma época do ano passado, a geração de empregos no setor de construção civil era negativa. Nesse ano nós estamos com um número bastante expressivo. Bom, além desses aspectos, acho também que a gente começa a colocar na agenda de discussões alguns temas que antes eram temas tabus, né? Quer dizer, que eu acho também alguma coisa também que pode ajudar, quer dizer, ainda que de forma um pouco desorganizada, a gente começa a discutir temas de reforma administrativa, reforma tributária, quer dizer, tudo isso contribui para uma melhora de ambiente econômico. Também hoje acabei vendo no próprio valor também a Caixa falando na fixação de juros pré-fixados para financiamento de atividade de aquisição de ativos imobiliários. Está se começando também uma disputa entre os grandes bancos, quer dizer, com taxas que sem precedentes também históricos. Quer dizer, hoje se financia, é capaz de financiar um imóvel há 30 anos a taxas de 7%, 6%, 7% ao ano mais TR. Não há como isso não trazer um dinamismo, principalmente para o nosso setor. Então, mesmo diante aí de alguns quadros, principalmente vindo da alta cúpula do governo aí, que às vezes
provoca algum ruído, alguns desencontros. A verdade é que tem vários núcleos dentro do governo que estão trabalhando muito bem, notadamente o econômico. Isso faz com que, pelo menos como eu disse, a visão da empresa para o período que está por vir seja uma visão mais otimista e melhor do que aquela do ano que passou. É nesse clima, por exemplo, que nós estamos confeccionando nosso orçamento para o ano que vem. Devemos concluir isso nos próximos dias, mas é com uma visão mais positiva de 2020 do que aquela de 2019. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Bom, quem não conhece ainda o Eucatex, nós estamos trazendo nesse slide no próximo uma visão geral da empresa. É uma empresa fundada em 1951, portanto, uma empresa brasileira, bastante tradicional no mercado, detentora de várias marcas bastante fortes. Hoje, nós temos 6 unidades Fabris. Essa é a configuração atual, né? Até o ano passado isso não era verdade. Essa 6ª unidade veio com a aquisição da fibra de Botucatu, que contribuiu de maneira bastante decisiva para o nosso crescimento de faturamento esse ano. Temos várias fazendas no estado de São Paulo, que nos dão a sustentabilidade para a nossa atividade florestal, e fechamos aí o período com 2.740 colaboradores. Na parte de portfólio, temos uma linha completa, acho que somos a única empresa no Brasil, nós somos a única empresa no Brasil com os 3 tipos de painéis de madeira, a chapa de fibra, o MDP e o MDF, ou seja, nós temos uma solução completa para servir a indústria moveleira e a revenda madeireira. E a partir desses produtos, nós verticalizamos e produzimos os pisos laminados, produzimos portas e divisórias para construção civil. Deixa eu ver se eu uso isso aqui. Acertei. Bom, está um pouco com delay aqui, quem sabe é melhor falar. Bom, fora os produtos da área florestal, nós também temos tintas imobiliárias. Quer dizer, é um produto que difere na base, né? Não tem a base florestal, mas está muito alinhado com a nossa estratégia comercial. É uma utilização comum dos canais comerciais pelo pessoal de tinta, pelo pessoal de piso, pelo pessoal de porta. Quer dizer, tudo isso, a gente se beneficia dessa quantidade de produtos, dessa sinergia que esses produtos proporcionam para a empresa. Entendemos que a Eucatex tem algumas vantagens competitivas, dessas que estão listadas aí, acho que a que mais se destaca é a questão de inovação. Acho que disparado dentro do setor de painéis de madeira, a empresa que mais inova em termos de acabamentos e texturas e brilho, etc., é a Eucatex. E acho que além desse aspecto, outro que para mim, nos dá um diferencial também é a questão das marcas. Nós temos marcas bastante fortes no mercado. Muito dos nossos produtos, a denominação do produto, quer dizer, a nossa marca da Eucatex acaba virando a própria denominação do produto. Então, são 2 diferenciais muito importantes. Ainda na linha de apresentar um pouquinho de forma geral a empresa, aqui estão as nossas unidades Fabris. Nós temos hoje, então, como eu disse, 6 unidades, começando aqui do lado esquerdo por Botucatu, é onde nós produzimos o MDP. É uma fábrica bastante única aqui dentro da América Latina, quer dizer, no Brasil e nos demais países da América Latina. É a única fábrica que é capaz de você já produzir o substrato do MDP, que é um painel de madeira, e ao mesmo tempo você já fazer na própria máquina, você fazer o acabamento desse produto. Então isso nos dá um diferencial competitivo muito grande, porque essa operação de acabamento do produto, todas as demais fábricas do Brasil fazem pelo menos mais 2 etapas Fabris. Então, mais 2 operações. Então isso realmente dá um diferencial de custo para o Eucatex. Nessa planta nós temos 430 mil cúbicos de MDP, é uma boa instalação. Nessa mesma planta nós produzimos o piso laminado, a partir do substrato do MDP. Temos uma capacidade de 12 milhões de metros quadrados de piso, é bastante relevante. E também temos aí dentro da linha da inovação, etc., nós temos esse produto Laca, que é um produto exclusivo da empresa, é um produto com alto brilho, que só a Eucatex produz.
Próximo dessa planta, nós temos a planta para nós nova, né, que é a unidade de fibra Botucatu, que nós permutamos com a Duratex, nesse mesmo período do ano passado. Ela, juntamente com a fábrica de Salto, que também é uma fábrica de produção de fibra, alcança uma capacidade instalada de 370 mil cúbicos de chapa, bastante importante. Nessa fábrica, nós somos bastante verticalizados. Nós produzimos o papel, nós imprimimos o próprio papel que nós utilizamos para revestir as chapas. Nós temos diversas linhas de pintura, uma capacidade importante de revestimento. Além de, nessas plantas, nós produzimos, a partir da chapa de fibra, a gente produz as portas para construção civil e também as divisórias. Nesse mesmo site, compartilhando o site de fibra, nós temos a nossa linha de MDF, foi inaugurada em 2010, começou a operar em 2011, com uma capacidade de 275 mil cúbicos. Também inovadora do ponto de vista de acabamento, lá nós temos a produção do Laca, que é um produto diferenciado para revenda. Próximo dessa planta de MDF, também na cidade de Salto, nós temos a planta de tintas. É uma planta bastante moderna, ela tem uma grande capacidade concentrada numa planta só, são 3,6 bilhões de galões, é bastante relevante. Depois, nos slides adiante, eu vou mostrar qual é o tamanho do mercado de tintas no Brasil. Então, essa é uma capacidade importante numa planta só. E depois, finalmente, nós temos no Recife, nós fizemos uma pequena planta de tintas. Foi muito mais uma estratégia logística da companhia de produzir lá no Nordeste as tintas base água e evitar aí o transporte de água aqui, a partir de São Paulo para o Nordeste. Aqui são alguns números do trimestre, vocês já estão aí com o caderninho do resultado, mas enfim, foi um trimestre bastante bom, assim como tem sido o ano. Nós tivemos um crescimento de receita bastante significativo no trimestre, foi um pouquinho mais de 24%, quase 400 milhões de reais. Isso basicamente por conta da nova unidade. Nós crescemos 70% no volume de fibras, mas também em outras linhas de outros segmentos, outras linhas de produto, nós crescemos quase 10% em tintas nesse trimestre, crescimento muito significativo, principalmente quando a gente compara com o desempenho do mercado. Então, a empresa em si, não só por conta da fibra, mas também por conta das outras linhas, teve um desempenho bastante positivo. No ano, o crescimento é de quase 22%, dos 9 meses, né, no acumulado do ano. Isso se refletiu no nosso EBITDA recorrente. Tivemos um crescimento nominal aí no trimestre de 13 milhões de reais, é bem significativo, assim, para os padrões da empresa. E estamos nos 9 meses com um crescimento de 0,8%, alcançamos 213 milhões de reais. Quer dizer, muito provavelmente esse ano a gente chega perto de 300 milhões de reais de geração de caixa, o que é algo inédito para a companhia. E os reflexos também positivos no lucro líquido, com percentuais muito expressivos em relação ao ano anterior. Bom, o segmento de construção civil, como nós falamos, é um segmento importante. Nós vamos mostrar também a importância desse segmento no próximo slide. Aqui nós trazemos um índice que é da Associação Brasileira da Indústria de Material de Construção, quer dizer, é um índice importante aí para refletir a atividade do setor. Depois de vários anos aí no negativo, né, então, como eu falei, eu acho que o último ano bom mesmo para quase tudo no Brasil foi o ano de 2013. Quer dizer, a partir de 14 os números são negativos, em 18 essa curva flat, esse ano ela continua apontando para cima. São números ainda modestos, mas são números que apontam numa direção positiva. Já o mercado de painéis, que eu vou trazer aqui no próximo slide, enfim, os números não são ainda muito positivos, o mercado está bem de lado. A gente separou aqui na parte inferior, a gente tem aqui o mercado interno, aqui a exportação e aqui a ociosidade e aqui a capacidade total do setor para 3 meses, né, por um trimestre.
A gente percebe que foi um trimestre, nem podemos dizer morno, foi um trimestre bem xoxo, assim, quer dizer, o mercado interno ficou de lado, 0,1% em relação ao ano passado, e no ano nós estamos com um crescimento também bastante modesto de 2,2%. Né? A notícia, vamos dizer assim, ruim do setor é a redução das exportações. Eu não procurei nos últimos dias, já faz algum tempo que a gente tem procurado entender um pouco melhor quais são as empresas que têm reduzido a exportação e por que razão. Confesso que não consegui identificar muita coisa, porque as estatísticas que nós temos, por exemplo, do IBA, que é a nossa associação, elas mostram as exportações para alguns países e a gente não consegue ver nenhuma mudança significativa de volume. Mas a verdade é que a queda é bastante expressiva, 26% nesse trimestre, 16% acumulado no ano. Isso faz com que o setor esteja experimentando um nível de ociosidade alto, né? A gente vê que é maior do que nos últimos 2 anos, um pouco menor só que 2016. Aliás, 2016 foi o pior ano para o setor de painéis, né? Foi o ano de maior ociosidade, maior dificuldade. Mas, de qualquer jeito, é um índice muito alto. Todas essas empresas de painéis, elas são feitas para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse é um número pesado para essas indústrias. Isso a gente vai mostrar adiante. Isso não foi a realidade da Eucatex, mas, de qualquer jeito, é um número ruim, por assim dizer, do setor. A expectativa, acho que, como eu de início coloquei, de forma geral, é uma expectativa positiva. Eu realmente acredito que o efeito dos juros sobre a chamada economia real aí vai ser bastante importante. Eu acho que nós vamos ter um dinamismo econômico aí que a gente não tá se apercebendo da dimensão dele agora nesse momento. Então, apesar de números modestos no mercado interno, eu acho que isso vai reagir bastante nesse ano de 2020. Essa distribuição também na linha de falar um pouco sobre a empresa, a distribuição das nossas receitas, as receitas essas que nós já mencionamos, o crescimento, a distribuição das nossas receitas do lado esquerdo por produto. A gente vê que o segmento de madeira é realmente disparado o carro-chefe da companhia, mas o segmento de tinta é bastante importante na composição da receita. Fora isso, nós temos aí alguns outros produtos, como perfis metálicos, mas principalmente nós temos alguma receita vindo da atividade de loteamento, uma empresa fundada em 1951, nós temos diversas florestas, algumas dessas florestas passaram a ser áreas urbanas e nós, em conjunto com alguns parceiros, desenvolvemos essas áreas em loteamento, então tem aí uma carteira de venda desses loteamentos e essa receita está registrada nesse item aí de outros. Do lado direito, nós temos a distribuição da receita por segmento, e aí a gente percebe que o principal segmento, isoladamente, é a construção civil, quer dizer, aqui dentro nós temos os diversos produtos da companhia. Obrigado, viu? Tá. Temos os diversos produtos da companhia nessa área, quer dizer, temos tintas, temos portas, temos divisórias e temos pisos. Depois, outro segmento importante é a indústria moveleira, mas que a gente pode associar muito a indústria moveleira à revenda. Na verdade, a gente atua nesse segmento de indústria moveleira de revenda com painéis. Quer dizer, basicamente, nós fornecemos painéis de MDP, de MDF e de fibra para esse setor, e esse usa basicamente para confeccionar móveis. No caso da indústria moveleira, é a indústria moveleira seriada. Enfim, algumas marcas conhecidas aí, Delano, Todeschini, são marcas de cozinha, são as que a gente chama de indústrias seriadas, e alguns desses painéis vão para revenda. Algumas revendas também conhecidas, Léo Madeira, Madeira Nietzsche, e o mesmo Aleroy, e essas revendas elas servem ao pequeno marceneiro, que em última instância vai fazer um móvel na nossa casa, um móvel normalmente feito sob medida, mas enfim, também é uma pequena indústria moveleira. Então, a gente pode quase que somar esses dois setores. Finalmente, tem a parte de exportação,
tem uma importância, é um segmento importante dentro da composição de receita do grupo e, basicamente, o carro-chefe da exportação é a chapa de fibra. Bom, nesse slide, no próximo, nós vamos mostrar um pouquinho do desempenho mais especificamente de cada segmento, né? Nós aglutinamos aí o segmento de madeira e depois vamos falar do segmento de tintas. No segmento de madeira, nós tivemos, como eu disse, um trimestre bastante bom. Os produtos que compõem esse segmento estão do lado direito nesse gráfico de pizza. Seriam os painéis de MDP, os painéis de MDF, as chapas de fibra e o piso laminado, cada um aí com a responsabilidade sobre a composição da receita. Dentro da chapa de fibra, nós normalmente apresentamos o faturamento também das divisórias e das portas na composição da chapa de fibra. Se a gente olhar na parte inferior, há um comparativo do desempenho da Eucatex na somatória do mercado interno e externo comparado com o mercado, né, de forma geral. Então, a gente vê que o nosso desempenho é bastante positivo. No trimestre, enquanto a gente tem uma queda de 4,3% do mercado exportação mais interno, a Eucatex cresce 16,4%. E no acumulado do ano, enquanto o mercado está em torno de 0,9%, na somatória do interno com o externo, a gente está em 18,5%. Então, enfim, é um desempenho bastante diferente e positivo em relação ao mercado. No gráfico do lado, ou na tabela do lado esquerdo, na parte superior, a gente tem aí a questão das receitas. Então, dá para perceber, pelo diferencial entre receita e volume, que a empresa conseguiu também colocar algum preço adicional nos seus painéis, algo que foi importante para a manutenção da rentabilidade, porque nós tivemos vários produtos, ou vários insumos, melhor dizendo, que tiveram correções ao longo do ano, muitas dessas atreladas a câmbio, e isso acabou impactando o nosso custo, então foi importante essas correções de preço para manter a rentabilidade da companhia. Ainda no segmento de madeira, a gente viu há alguns slides atrás, ou uns 3 ou 4 slides atrás, a questão da ociosidade do setor. E aqui a gente está mostrando como é que é a capacidade, ou como é que foi a utilização de capacidade instalada da companhia. Então, bastante diferente do setor, a gente teve uma ocupação positiva das nossas instalações. Aqui nós temos as 3, na verdade são 4 plantas de produção de painéis, né? Mas enfim, aqui nós temos os 3 tipos de painéis. Aqui na parte de fibra está somado Salto mais Botucatu. Nós ficamos em 81% da capacidade instalada. Isso mostra que a nova unidade já está bastante absorvida pela operação da Eucatex, tanto do ponto de vista de produção quanto do ponto de vista de venda. Já conseguimos incorporar e colocar a unidade para funcionar de maneira bastante satisfatória. Os números de chapa de fibra normalmente são um pouco menores em termos de utilização do que os números das demais linhas. As outras linhas de MDP e MDF são mais modernas, elas conseguem operar num nível de ocupação melhor do que a chapa de fibra, em que pese a gente tem um programa em desenvolvimento, é uma das frentes de trabalho da empresa, no setor de manutenção, especificamente das linhas de fibra, no sentido de aumentar essa ocupação. As linhas de MDF e MDP tiveram um desempenho muito positivo, um nível de utilização muito bom, 93% para o MDF, e aqui a gente deve somar os 80% de produção do MDP com os 13% de produção de piso, quer dizer, na verdade, são 2 produtos que competem na mesma linha, então também nós alcançamos 93%, são índices muito bons, índices de classe mundial, então um desempenho bastante positivo. Quer dizer, na verdade, acho que o desafio da empresa, obviamente, é no sentido de manter essas produções em níveis altos, mas sempre acho que o maior desafio nosso é menos a colocação desse volume no mercado e mais a qualidade do volume que nós colocamos. Quer dizer, nós não temos grande dificuldade pela penetração comercial que a empresa tem de ocupar as suas linhas.
Mas nós podemos ocupar essa linha de uma maneira mais pobre, com produtos mais comoditizados, ou mais nobre, com produtos que agregam mais valor. Quanto mais valor a gente consegue agregar na chapa que a gente vende, maior é o nosso faturamento. Então, a gente tem ainda um espaço para crescer, aumentando, por exemplo, a venda de pisos, quer dizer, ocupando mais a linha de Botucatu MDP com mais piso e menos MDP, ou vendendo mais laca. Esses são os desafios da companhia. Na parte inferior, eu não tenho muito o que comentar. Aqui é um breakdown aqui dos custos, mostrando os diversos insumos que compõem as diferentes tipos de chapa. Isso, para quem acaba fazendo modelagem da empresa, são dados importantes. Aqui a gente mostra o desempenho da unidade, ou do segmento de tintas e vernizes, também bastante positivo. Olhando aqui a tabela do lado direito superior, a gente percebe que no trimestre a gente tem um crescimento de 9,3%, enquanto o mercado decresce 2,2%, então um desempenho diferenciado da companhia. Nós trabalhamos bastante esse ano em diversos programas de estratégias, de portfólio, de mudança de postura de atuação no ponto de venda, em trade marketing. Nós estamos com muitas frentes na área de tinta, e os resultados têm sido positivos, assim como tem sido no ano, em que a gente tem um crescimento de quase 4%, enquanto o mercado recua 1%. Nessas duas barras vermelhas, a gente tem uma informação aqui, talvez mais interessante, enfim, em termos de curiosidade. Esse é o tamanho do mercado brasileiro, de acordo com a Abrafat, em torno de 75 milhões de galões por trimestre. Um galão tem 3,6 litros. Então, fazendo uma conta aí, o mercado brasileiro é em torno de 90 milhões de litros por mês, né? E a Eucatex tem em torno de 6 a 7% de market share no segmento de tintas. E se a gente olhar embaixo, que a gente vê a utilização da capacidade, a gente percebe que é um grande ativo que a empresa tem. Hoje, a tinta contribui com 21% da nossa receita e nós estamos ocupando 60% da capacidade. Quer dizer, nós temos bastante capacidade para ser absorvida ainda no segmento de tintas e contribuir para o faturamento sem que a gente precise fazer um investimento. É lógico que isso é um grande desafio. O setor de tintas é muito competitivo, nós temos diversas marcas fortes no mercado, é uma briga difícil, mas de qualquer forma é um ativo que a empresa tem importante para poder estar olhando para frente e estar planejando a continuidade de crescimento do faturamento. Do lado esquerdo, tal qual nós fizemos na madeira, nós temos aí o breakdown dos nossos custos. Bom, aqui é uma demonstração de resultados resumida. Nós já falamos sobre a receita, com esse crescimento de 24% no trimestre, né? E, bom, o que a gente pode comentar também aqui é a margem bruta. A gente tem uma evolução do ponto de vista percentual, 1 ponto a mais nesse trimestre. No ano a gente tem 1,8, ali a margem bruta. Bom, o lucro bruto desse trimestre acabou sendo influenciado, vamos dizer assim, positivamente, por uma figura relativamente contábil, que é a questão do ativo biológico. A explicação para esse crescimento grande do ativo biológico em relação ao período passado é que nós, para fazermos frente à nova unidade da empresa, nós estamos aumentando ou incrementando o plantio. Então, esse incremento de plantio, ele se reflete no futuro num maior volume, numa maior quantidade de floresta e, portanto, nós vamos fazendo a correção do ativo biológico de acordo com a orientação, enfim, das normas contábeis. Interessante ou importante também e positivo ver nessa demonstração de resultados a questão das despesas operacionais, em que pese elas terem tido uma variação nominal para cima, o que não é bom, vamos dizer assim. O que é bem positivo é que a expressão dessas despesas vis-à-vis o faturamento, elas caíram. Eu fiz a continha aqui, enfim, não é difícil, elas ficaram em torno de 2,5 pontos percentuais abaixo a representatividade delas em relação ao faturamento, o que é bem positivo. De certa maneira, é natural que nominalmente essas despesas tenham aumentado, porque, de um lado, as despesas com venda, por exemplo, têm um componente variável bastante grande, tem frete, tem comissões,
Então, elas têm uma ligação com o crescimento de faturamento importante. E na parte da despesa administrativa, elas também têm um crescimento. A gente não pode esquecer que nós absorvemos uma nova unidade e por menos que a gente tenha tido que contratar alguma estrutura administrativa local para tratar da unidade, a gente teve que contratar. Já falamos do EBITDA, o resultado, então, dessa questão de crescimento do faturamento e um bom comportamento das despesas é um crescimento do EBITDA. Comentei que nominal no trimestre são aproximadamente 13 milhões. No ano também a gente tem um crescimento em número de reais e também tem um crescimento em percentual, 0,8. E todos esses aspectos se refletem no lucro líquido, que tem também, como nós destacamos logo aí no segundo, no terceiro slide, tem um crescimento importante nesse trimestre, nesses 9 meses, comparativamente ao ano passado. Bom, aqui é o endividamento da companhia. Bom, começando aqui pela dívida líquida, que está ali na parte central da tabela, nós não tivemos grande variação entre o que nós fechamos em junho e o que nós estamos fechando agora em setembro. É importante a gente lembrar, se a gente lembrar do quadro anterior, a gente teve um nível de despesa financeira alto. A verdade é que a variação cambial nesse período foi bem expressiva. Junho o dólar tinha fechado a 3,85 ou 3,83, alguma coisa desse gênero. E em setembro agora foi 4,16, então a variação cambial foi importante. Ela acabou impactando na despesa financeira, mas não obstante isso, a gente conseguiu manter a dívida estacionada nesse patamar aí de 420 e poucos milhões de reais. O crescimento do EBITDA nominal e a manutenção da dívida nos mesmos patamares faz com que a relação dívida-EBITDA tenha um pequeno recuo positivo, quer dizer, entendemos que está num patamar saudável, 1,5 vezes o nosso EBITDA é a nossa dívida. Depois, do lado direito, nós temos os gráficos de pizza, que mostram a dívida de curto prazo e a relação entre moeda estrangeira e moeda nacional. Ainda há uma pressão, e a gente concorda com isso, grande, da dívida de curto prazo. A companhia vem lidando com nesse patamar já há bastante tempo, em que pese ter havido uma redução em relação ao mesmo período do ano passado. Ano passado nós estávamos em 65, agora a gente está em 60, de qualquer jeito é um patamar alto. A gente está trabalhando nisso. É importante também a gente olhar a parte de baixo aqui do gráfico, a proporção entre moeda estrangeira e moeda nacional. A área de tesouraria tem feito um trabalho ao longo desse ano para reduzir esse patamar, algo que foi bastante importante, se a gente considerar a variação do câmbio nesse período. Eu anotei aqui que no ano passado esses 50% eram 66%. Então, foi um trabalho importante, porque, enfim, toda essa variação cambial, evidentemente, teve um impacto na companhia menor do que teria se a gente tivesse o mesmo nível de exposição a câmbio do ano passado. No que diz respeito a investimentos, a linha da empresa, pelo menos por hora, é a mesma. Os investimentos são focados em sustentação fabril e replantio de florestas. No trimestre, nós estamos relativamente com os mesmos números do trimestre passado. No ano, ou nos 9 meses, nós estamos um pouco acima, 80 contra 88, mas isso já era esperado, porque se a gente olhar na parte de baixo do gráfico, ou do slide, a gente vê que a projeção de investimento desse ano é 119. Quem nos acompanha há um pouco mais de tempo deve lembrar que esses números giravam em torno de 95, 90, 100. Enfim, de qualquer jeito, os números desse ano para investimento são mais altos. Isso é reflexo basicamente de 2 aspectos. Uma unidade a mais, portanto, uma sustentação fabril a mais para fazer, e um aumento do plantio de florestas. Esses 2 aspectos elevaram o nosso CAPEX. Esse vai ser um CAPEX que deve ser, o nosso CAPEX recorrente deve estar mais próximo disso do que daqueles anteriores. E do lado direito a gente vê como é que esses valores estão distribuídos, e a gente percebe que o grande contingente vai para a floresta e o restante vai para as atividades de fábrica. E se a gente quiser ver para o destino desses recursos por unidade, a gente pode ver nos gráficos de coluna ou de barra na parte superior do
do slide. Bom, esse é o último slide. A gente dá um panorama aí bem resumido, bem simples das nossas florestas. É algo bastante importante. Nós vimos que 70 e poucos por cento do faturamento da empresa depende do segmento madeira. Então, é muito importante que a gente tenha uma garantia de fornecimento de madeira para as nossas atividades. O Estado de São Paulo tem um volume de floresta muito grande, mas a disponibilidade dessas florestas para terceiros é relativamente pequena, então é importante que se garanta um volume de florestas próprias para poder tocar a atividade. Nós temos 82 fazendas, fechamos o período com 82 fazendas ou 52 mil hectares de florestas. Dentro desses 52 mil hectares tem diversas áreas de preservação, e áreas não utilizadas, que a verdade é que nós estamos girando em torno de uns 30 mil hectares de efetivo plantio. Do lado direito, nós temos os raios médios de abastecimento das plantas. São raios bons, principalmente o raio de Botucatu. Isso aí flutua um pouco de trimestre a trimestre, dependendo da floresta que está sendo colhida. E embaixo, o que vale a pena chamar a atenção é a mudança de patamar de plantio, nesses gráficos de coluna, onde a gente vê que a gente girava em torno aí de 4.000, 3.800, 4.000 hectares de plantio, e esses números vão ficar ao redor de 6.000 agora, e esse vai ser o patamar futuro de plantio de floresta, de tal sorte que na próxima virada de ciclo a gente seja 100% autossuficiente na disponibilidade de madeira. Então, enfim, são essas informações que nós tínhamos para passar para os senhores agora pela manhã e, enfim, ficamos à disposição aí para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Bom dia, José Antônio. Primeiramente, parabéns aí pelos resultados e por toda a performance que foi apresentada nesse trimestre e no acumulado do ano, e também aqui pelo evento. Meu nome é Cláudio Cousin, eu sou um investidor independente. Eu queria explorar um pouquinho com você a questão do endividamento da empresa. A alavancagem net debt EBITDA da empresa é boa, é baixa, da ordem de 1,5%, de 1,5%. E a gente olhando o perfil da dívida, a gente nota que há um percentual elevado do endividamento atrelado ao dólar, que é de 50%, e ao mesmo tempo a gente nota que a receita em dólar é de ordem de 16% no balanço da empresa. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí qual é a razão dessa alta concentração da dívida em dólar, em função desse descasamento, vamos dizer assim, com o fluxo de dólar oriundo das receitas. E também queria, dentro dessa questão do endividamento, entender se existe alguma estratégia para aproveitar esse cenário de juros no Brasil baixos e uma alavancagem bastante favorável de a empresa fazer um alongamento do endividamento dela, que hoje está em 60% no curto prazo e 40% no longo prazo. Bom dia. Obrigado pela pergunta, porque dá a chance de a gente esclarecer algum ponto que devíamos até ter comentado na apresentação com mais vagar e não fizemos. Bom, no que diz respeito primeiro ao endividamento em moeda estrangeira, na verdade ele é 50% do valor da dívida, o que nos dá, são 400 milhões de reais, são 100 milhões de dólares, está numa conta fácil para eu tentar não entrar muito em detalhe aqui, é em torno de 50 milhões de dólares, fazendo uma conta relativamente simples, né? Por outro lado, as exportações da companhia, também tentando fazer uma conta rápida,
Nós devemos fechar esse ano talvez em 1,5 bilhão de reais. Isso deve dar em torno de uns 280 milhões de reais de exportação. O que nos dá em torno de uns 60 milhões, 70 milhões de dólares. Então, simplesmente a gente comparando o volume de endividamento em moeda estrangeira com o volume das exportações, a gente tem vamos dizer assim, uma cobertura de uma questão com relação à outra, né? Aí também vale a gente pensar em mais dois aspectos. Primeiro, nós fazemos muito uso de ACC. A ACC é um instrumento de financiamento, é de curto prazo, está aqui no curto prazo, mas também é possível, e a gente tem alguns, usar o instrumento de pré-pagamento de exportação, que normalmente é um pouco mais longo. Então, nem toda essa dívida nossa em dólar, ela está concentrada no curto prazo, em que pese o volume, depois vou comentar os 60%, né, de curto prazo ser bastante significativo, nem toda ela está no curto prazo. E ainda que tivesse, o volume de exportação anual dá uma cobertura para o nível de endividamento em dólar da companhia. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto interessante, que eu acho que eu comentei no segundo ou terceiro slide, que o grande volume de exportação da empresa é de um produto que é a chapa de fibra. Inclusive, esse é o produto que nós recentemente incorporamos uma nova unidade à empresa, a unidade essa que pertencia à Duratex. A chapa de fibra, em algum lugar aqui a gente vai ter, mas enfim, de uma maneira simples, se a gente pegar o custo da chapa de fibra, nós vamos ver que quando a gente pegar a floresta, energia elétrica, mão de obra, energia térmica, a gente praticamente fecha todo o custo da chapa de fibra. Então, tem muito pouco componente dolarizado no custo da chapa de fibra. Então, quando a gente faz um ACC, por exemplo, que a gente registra uma dívida em dólar, na verdade, nosso compromisso é um compromisso de liquidar isso com a exportação. É um compromisso físico, né? Nós adiantamos um dinheiro e temos um compromisso de entregar determinados metros cúbicos de chapa de fibra. Esses metros cúbicos de chapa de fibra, se o dólar estiver a 3,80 como estava em junho, ou 4,16 como estava em setembro, a quantidade de reais que nós vamos ter que gastar para fazer aquele metro cúbico de chapa de fibra é a mesma. Então, vamos dizer assim, até do ponto de vista de hedge, a gente está protegido nessas exportações ou nesses ACCs, porque o custo não varia com o dólar. Claro que a gente pode perder uma oportunidade. Se nós tivermos adiantado em junho uma exportação a 3,85, agora, quando o dólar bateu 4,16, nós perdemos a oportunidade de ter exportado a 4,16. Mas, assim, a quantidade de material, a quantidade de reais que nós temos que despender para cumprir aquela obrigação é exatamente a mesma. Então, acho que obrigado pela pergunta. Isso é um ponto importante, porque é um ponto que chama atenção na questão do perfil de endividamento. Com relação à concentração, os 60%, você tem toda a razão. A gente vem trabalhando e vem comentando isso ao longo das últimas apresentações que a gente faz, mas, assim, num aspecto positivo e talvez outro não, quer dizer, no aspecto negativo, nós não levamos adiante um reperfilamento da dívida, coisa que nós temos trabalhado em cima. Do ponto de vista positivo, a razão por não ter feito isso é justamente essa mudança de cenário de juros no Brasil, que foi absolutamente incrível, né? Então, é quase um cenário de tamanho movimento que quer dizer, que talvez o melhor seja esperar baixar a poeira, coisa que aparentemente nós estamos chegando aí num patamar, acho que não vamos muito além disso, quer dizer, nós estamos em 5% de CDI, talvez 4,75, talvez 4,5, enfim, mas de qualquer jeito nós estamos muito perto de uma acomodação, saindo de um patamar com muita velocidade, muito rápido. Isso dificultou que a gente encontrasse um denominador comum para poder fazer, enfim, entabular uma operação e fazer esse alongamento. Nós realmente entendemos que isso é uma tarefa importante da empresa, que tem que ser endereçada nas próximas semanas e meses. Entendemos que agora existe um cenário nesse sentido, pelo menos mais estável, que deve permitir que a gente consiga fazer esse trabalho e reperfilar a dívida. Espero ter respondido a pergunta. Obrigado. A minha segunda pergunta seria com relação ao desempenho em termos de receita
da empresa vis-à-vis o mercado. A gente nota aí na página 8, né, que o mercado teve uma pequena retração e as vendas da Eucatex foram bastante positivas em termos de crescimento. Provavelmente isso tem a ver com a incorporação da operação da Duratex. Existe alguma informação numérica que a gente possa usar para fazer uma comparação daquilo que seria o desempenho em termos de crescimento de vendas, sem considerar o volume adicionado pela aquisição da planta da Duratex? Bom, não tem dúvida que o fato de nós termos incorporado a unidade da Duratex nos proporcionou, eu não consigo te precisar agora, depois você tem meu contato, se você me cobrar essa pergunta, eu te mando fazendo um pouco mais de conta no escritório, mas agora de cabeça eu não consigo. Mas assim, sem dúvida nenhuma, o maior percentual dessa variação de receita foi por conta da aquisição, da incorporação da Duratex. Mas é bem verdade também que nós crescemos em diversas outras linhas de produto. Nós crescemos bastante em portas, eu mostrei que nós crescemos quase 10% em tintas, quer dizer, nós também crescemos nas outras linhas, que obviamente contribuíram também para esse crescimento de quase 24% no trimestre. Mas o grande volume, o grande diferencial foi de fato a Duratex. É muito provável que os nossos números sem a Duratex tivessem na casa de talvez 6, 7, 8%, quem sabe, mas enfim, seriam muito mais modestos do que esses 24% do trimestre. Né? Obrigado. Bom dia, parabéns pelos resultados. Maurício, da Rich Capital. No começo da tua fala, você disse que está bem otimista com relação ao Brasil. Fora o que a gente lê no jornal, você tem alguma evidência do teu negócio, que as coisas estão melhorando realmente? Você consegue ver um aumento dos pedidos daqui para frente já? Você consegue... e qual segmento que está apresentando alguma melhora? Seria a minha primeira pergunta. Bom, eu não tenho assim, quer dizer, no fundo a gente vai formando na cabeça da gente, vai colecionando informações, né? Isso vai nos ajudando a formar um juízo. O que eu acho que tem de muito concreto, quer dizer, pelo menos na minha visão, e algo assim que nós talvez tenhamos uma dificuldade de mensurar exatamente o efeito, é essa questão dos juros. Pode ser que eu não esteja correto, mas eu penso que essa questão dos juros tem sim, ou deverá ter um grande efeito sobre a atividade econômica, porque o diferencial é muito significativo. Eu acho que eu entendo que um segmento, acho que eu entendo que um segmento que vai ser muito positivamente afetado é o segmento de construção civil. Nós temos visto aí números para São Paulo, principalmente, se não me engano, acho que eu vi um número ontem, qualquer coisa em torno de 40% de crescimento em relação ao igual período do ano passado. Falei aí no começo da geração de empregos, acho que foram quase 52 mil empregos, contra 14 mil negativos no ano passado para o mesmo setor de construção civil. Então, acho que esse é um setor que vai reagir bastante, é um setor que emprega bastante mão de obra e, para nós, particularmente, um setor importante, na medida em que nós vimos que quase, aí não tenho exatamente de cabeça, mas uns 35%, 33%, 35% do faturamento da companhia vem do setor de construção civil. Então, eu acho que esse conjunto de informações tem feito com que a gente tenha uma visão mais otimista, mas eu não tenho nenhuma inside information especial assim com relação a isso. É muito mais uma percepção e um olhar aí para um segmento que é importante para a companhia. Obrigado. A minha segunda pergunta seria, mesmo com o resultado foi bem positivo, a geração de caixa da companhia ainda foi baixa porque você tem um capex que é realmente muito alto aí, e daqui para frente deve continuar esse capex alto. Você imagina, você acha que as margens da companhia têm que ser maiores no longo prazo para justificar esse investimento maior? Como você pensa no longo prazo as margens da companhia? Bom, na verdade, enfim, a gente não tem o fechamento do ano, eu acredito que esse ano, até vamos dizer assim, pelo andar da carruagem, nós devemos fechar perto de 300 milhões de EBITDA. E devemos fechar perto de 120 milhões de CAPEX. Quer dizer, tem aí um diferencial que, lógico, tem que acomodar uma série de outras coisas, como
enfim, questão de pagamento de imposto de renda, etc. Mas, enfim, tem um colchão, acho que significativo, entre aquilo que a companhia precisa necessariamente investir e aquilo que ela está gerando. Um outro aspecto que eu acho que é importante, quer dizer, do ponto de vista de investimento, se a gente pensar em termos patrimoniais, um retorno sobre patrimônio, é um número modesto, mas, enfim, até com a realidade nova de juros aí, talvez não esteja tão aquém, nós devemos estar em torno de uns 6%, talvez 7% de ROICas. Então, eu acho que, enfim, não é o ideal. Nós, num passado não tão distante, e aí vou voltar de novo a 2013, nós tínhamos números, se hoje nós estamos com um número próximo de 19, nós já tivemos números próximos de 22, 23 de EBITDA, quer dizer, você colocar aí 3, 4 pontos percentuais em cima de um faturamento de 1,5 bilhão, é uma quantidade grande de reais que tem aí na mesa, né? Mas, enfim, isso, acho que dentro das circunstâncias o nosso desempenho está razoável, acho que é um desempenho que permite uma gestão da parte de compromisso da empresa adequada, tanto do ponto de vista de investimento quanto de gestão de dívida, mas, claro, pode ser melhor, mas acho que aí depende um pouco também das condições de economia. Bom dia, Carlos Sajera, da Condor Insider. Eu tenho uma dúvida em relação à dívida. Aproveitando que tem um boom no segmento de fundos imobiliários, não seria possível, talvez, aproveitar para emitir algum FII baseado em floresta, coisa que no Brasil ainda não se fez, mas eu entendo que dá para fazer. Seria possível ou a situação do controlador não permitiria isso? Depois, eu tenho outra pergunta. Bom, eu entendo que a companhia tem essa oportunidade, né? Nós temos, acho que aí a oportunidade pode ser dupla, tanto para a gente pensar em algum certificado com características agrícolas, porque, na verdade, a estrutura da companhia é assim. Nós temos a Eucatex, que hoje é quase uma holding. Embaixo da Eucatex nós temos as empresas, as fábricas, que são uma outra companhia. Ao lado das fábricas nós temos uma outra companhia que tem as fazendas, e ao lado dessa companhia nós temos uma outra companhia que é a que faz floresta. Então, você tem uma relação entre essa empresa que faz florestas e a empresa que consome madeira. Então, aí você tem lastro para pensar num certificado agrícola. E você teria até mesmo para pensar num certificado de imobiliário, porque você tem uma relação entre a empresa que faz floresta e a empresa que tem fazenda. Você tem uma relação aí de arrendamento, uma espécie de aluguel. Então, você tem lastro, inclusive, para emitir ou para pensar num CRI. Então, eu acho que, enfim, tem. No primeiro momento, faz algum tempo que a empresa está afastada do mercado de capitais. Acho que realmente nós temos um planejamento para voltar para o mercado de capitais. Enfim, provavelmente numa instrução 476, quer dizer, uma de esforços reduzidos, uma coisa mais dirigida, mais profissional, mas eu acho que nós temos plenas condições de endereçar uma questão como essa. Também a gente está vendo que até agora, o terceiro trimestre, os resultados têm sido muito bons. Vocês esperam um quarto trimestre bom também, mas já em 2020, já sem esse efeito da planta adquirida da Duratex, como é que vocês estão enxergando, como que a gente deveria ver 2020 em função de quais gatilhos? Nós normalmente não antecipamos, acho que nem é adequado a gente antecipar resultados. A visão da companhia, como eu falei, estamos trabalhando no orçamento de 2020, estamos trabalhando com espírito otimista. É evidente que nós não temos todo ano uma nova unidade para colocar para dentro, né? Porque se tivéssemos seria muito positivo. Vai muito mais depender do crescimento dos próprios negócios. Evidentemente que a elasticidade do crescimento do ano que vem será diferente desse ano. Não tenho condições de precisar nesse momento qual é o nosso plano, porque não concluímos ainda o nosso planejamento 2020, mas certamente ela será menor do que de 2019. Haja visto que a absorção da companhia, ou da Duratex, ela praticamente, ou da unidade de fibra, ela praticamente já aconteceu esse ano. Então, o comparativo do primeiro trimestre do ano que vem
vai ser um comparativo com o primeiro trimestre desse ano, onde a fábrica já estava presente. Então, obviamente, a diferença de crescimento não vai ser tão substancial. Claro que ela foi sendo absorvida essa quantidade ao longo do ano, então isso ainda tem algum efeito, porque o que a gente registrava de produção no início desse ano, nessa nova planta, não é o mesmo que nós estamos registrando agora. Então ainda tem algum diferencial aí, mas certamente vão ser números mais modestos. Bom dia, José Antônio. Parabéns pelos resultados até agora. Você comentou aí na parte das receitas, eu sou Osmar Cunha, investidor independente, e 7% são de receita de venda de áreas urbanas. E eu queria saber se você ainda tem essas áreas para mais vendas, ou se isso já foi executado e seriam só essas áreas, e como é que isso vai ser reportado aí no balanço. Imagino que isso já tenha custo amortizado de muitos anos. E a outra questão é se a Eucatex está vendendo por conta própria ou se vai intermediar através de algum outro agente vendedor dessas áreas. Então, a grande responsabilidade, ou o maior empreendimento que a gente tem está na cidade de Salto. É uma grande área, está toda ela abraçada pela cidade. Quem visitar Salto pode conhecer esse loteamento. E nós devemos ter feito em torno de menos de 50% do loteamento. Então, é uma área grande ainda a ser desenvolvida. Nós temos até planos e acreditamos que podemos até ter um valor maior para as áreas que estão por vir. Isso, de certa forma, é natural, né? Porque é muito mais difícil você iniciar um loteamento do que depois você vender um loteamento que já está consolidado. E nós temos planos também, mas isso, enfim, estamos discutindo com a cidade, até a ideia de criar um novo paço municipal dentro do empreendimento. Quer dizer, levar a Câmara de Vereadores, levar fórum, levar a Prefeitura e fazer uma bonita área de um paço municipal. Isso deve, se for possível, valorizar ainda mais o empreendimento. Então, nós temos aí uma área grande para explorar ainda. Talvez o Sérgio que está aqui, que é o controle da companhia, saiba mais, com certeza sabe mais do que eu, mas enfim, a gente tem alguma barriga na parte de receita, porque nós estamos com uma carteira que ela vai se esgotando. E essa nova fase do empreendimento, ela depende de um relatório de meio ambiente, que normalmente, nós já começamos, mas normalmente demora 1 ano a 2 anos, ele está em curso, mas não está pronto. Então a gente não tem como fazer o lançamento dessa segunda etapa. Nós não vemos nenhum problema, porque ambientalmente não tem nada que possa impedir, é cumprir mesmo uma burocracia. Bom dia aqui, José, aqui à esquerda. Aí. Primeiro, parabéns pelos resultados, parabéns pelo evento. Eu sou o Lucas, também sou investidor na pessoa física, e a minha pergunta vai em relação ao que você tinha mencionado, que o ambiente econômico tem melhorado bastante. A gente espera na construção civil uma melhora em 20 em relação a 19. E a minha pergunta é voltada à capacidade, principalmente que a Eucatex tem MDP e MDF. A gente tem visto que a gente está rodando na casa de 93% desses dois tipos de produto. Imaginando que eu vou ter um cenário econômico na construção civil melhor no ano que vem, como que a gente vai atender, né, as demandas adicionais que teremos MDP e MDF no próximo ano com essa utilização da capacidade quase no topo, né? É previsto algum investimento adicional em plantas de MDP e MDF no próximo ano? Vocês vão ser mais seletivos na hora de colocar determinado produto de maior valor agregado no mercado? Obrigado. Eu acho que assim, quase que a conclusão da sua pergunta é quase que a minha resposta. Né? De fato, não tem muito mais espaço que a gente possa ofertar em termos de volume. O que eu comentei durante o slide, o grande desafio da empresa, claro que o desafio é sempre grande, falar isso para o pessoal da área comercial, eles me matam, mas é menos colocar o volume, tanto é que, mesmo diante de uma ociosidade grande do setor, a gente não tem essa ociosidade, mas é mais um mix, é mais a qualidade do que a gente está colocando no mercado. Quer dizer, nos momentos de mercado mais difíceis, como é este momento, como foi em 2016, por exemplo, o percentual de commodity que a empresa coloca no mercado é muito maior do que nos momentos em que o mercado está mais favorável. E as diferenças de preço, elas podem ser quase de 1 para 2. Quer dizer, se você pegar um MDF sem revestimento nenhum, para um MDF com acabamento de laca, você pode quase que dobrar o valor. Agora, são nichos de mercado e esses nichos são limitados. Né? Então,
No momento em que o mercado está contraído, esses nichos também estão contraídos. O grande volume que você tem no mercado é da commodity. Então, você acaba acomodando a sua produção, vendendo commodity e esgotando aquele nicho que naquele momento está pequeno. Se o mercado começa a se desenvolver, esse nicho também cresce e você consegue colocar mais produtos de valor agregado. Daí que a gente acredita que nós podemos ainda, em que pese estamos próximos do nominal, continuar a ter um crescimento da receita da companhia. E o próprio piso também é uma oportunidade, porque o piso ele concorre com o MDP em Botucatu. Na mesma prensa, que é o coração da fábrica, nós produzimos o MDP e produzimos o substrato para piso. A diferença de preço talvez é 1 para 3, 1 para 2, mais até 1 para 3. Então, é uma diferença de 1 para 3. Você vende um MDP, você vende por 1. Se você vender um piso, você vende por 3. Então, na maior capacidade que a gente tiver de colocação desse produto no mercado, é lógico que é um desafio, porque tem outros concorrentes, tem produtos sucedâneos, como cerâmica, enfim, mas é algo que a gente tem muito espaço ainda para colocar e consegue, com isso, alavancar o faturamento. Ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Meu nome é Vitor, do portal Small Caps. Eu queria entender um pouquinho a questão da margem bruta, a primeira pergunta. Eu vi que, de forma ajustada, houve uma queda da margem bruta de mais ou menos 1%. E mesmo com o aumento da capacidade instalada, ou seja, mesmo tendo menos depreciação, atrapalhando esse resultado, então dá a impressão que houve um aumento dos custos. Queria entender um pouco essa estratégia, e eu entendi que boa parte dos custos foi internos mesmo, das fazendas, de energia. Aí eu acho que vai aparecer o lucro bruto normal, sem o ajuste, né? No release vai aparecer ele com 1% a menos. Ou se a estratégia realmente é aproveitar que vocês ganharam market share nesse período e não conseguiram, ou propositalmente talvez não tenham repassado tanto esse custo, esse aumento de custo, justamente para ganhar market share no mercado. Obrigado. Bom, como eu disse, a gente teve alguns reajustes de preço que a gente mostrou. Enfim, se a gente faz uma exposição muito detalhada dos produtos, todos nós estamos sujeitos à concorrência. A gente começa a passar uma informação que ela deixa de ter um cunho quase de acompanhar a empresa e acaba expondo um pouquinho os nossos diversos mercados. Mas, enfim, a gente mostrou de uma forma resumida que a gente conseguiu implementar alguns aumentos de preço, haja visto que os volumes variaram menos do que a receita. Mas eu também comentei, sem conseguir demonstrar muito, que nós tivemos também correções de custo, né? Correções essas advindas de alguns insumos, por exemplo, tintas, principalmente tintas que têm na sua composição diversos elementos dolarizados, quer dizer, são pigmentos, dióxido de titânio, etc., e que isso acabaram influenciando o custo. Com relação especificamente, quer dizer, aqui à margem bruta, a gente mostra, se a gente olhar ali, a gente mostra um ganho de 1 ponto percentual, mas na realidade é mais interessante, e aí está em linha com o que você comentou, quando a gente olha a representatividade do CPV, né, dos custos de produtos vendidos sobre a receita. Quanto menor, nesse caso é o contrário, quanto menor, melhor. Então, a gente percebe que nesse trimestre ficou em 72,7 e tinha sido 71,8 no trimestre passado. Então, de fato, a gente tem uma perda de 0,9, 0,8 pontos percentuais. Isso está muito calcado em, de um lado, a questão de custo e, de outro lado também, talvez o Sérgio aí até possa responder melhor que alguma questão relacionada a mix, né? E, enfim, não é uma grande variação, mas de fato você tem razão. Mas assim, não foi especificamente nenhuma estratégia mais agressiva de ganhar share, nada. É muito mais uma consequência, talvez, de custos e de mix. Não sei se o Sérgio quer acrescentar alguma coisa. Só complementando. Alô? Só complementando, quer dizer, a questão do mix, como nós tivemos que colocar a nova linha de Botucatu que nós adquirimos da Duratex, num primeiro momento, que foram produtos sem valor agregado. Então, chapa sem revestimento. Isso deu uma influência no mix, que ela tem uma margem menor, mas na sequência, no decorrer do ano, a gente está ganhando margem agora e deve mudar esse perfil. É verdade. Isso vem um pouco na linha do que a gente comentou, que é, assim, a vocação da empresa e no que ela investe,
não vou exagerar, mas a gente se coloca quase como uma empresa de moda. Nosso pessoal viaja bastante, a gente vai ver o que está acontecendo em outros locais do mundo, quais são as tendências em termos de acabamento de madeira, e está procurando sempre estar na vanguarda. Mas a verdade é que nos momentos mais difíceis, ou por exemplo no início de absorção de uma nova unidade, o que tem o mercado que é muito maior é o mercado de commodity. Então é muito mais simples colocar o produto nesse mercado do que tentar começar a buscar os nichos e começar a buscar produtos com mais valor agregado. Provavelmente, ou muito certamente, como diz o Sérgio, foi isso que nós fizemos nesse período. Daí um pouco dessa questão da margem. Perfeito, obrigado. Bom, José Antônio, já que nós estamos aqui numa discussão com outras pessoas, outros acionistas, tem uma pergunta que é muito recorrente, todo mundo faz. Existem alguns dividendos atrasados para serem pagos. Qual é o plano da empresa para quitar essa pendência? Apesar que sabemos que sempre tem investimento, tem uma série de coisas. Mas se esse ano vier a ter um resultado também que acreditamos favorável, nós vamos ter mais dividendos acumulados. Qual é o plano hoje da empresa para quitar essa pendência? Bom, aí eu vou responder, vou contornar um pouquinho e vou chegar no ponto. A empresa, ela ao longo dos anos, ela foi sempre muito diligente na questão de teses tributárias. E nós sempre tivemos muito ativos nesse aspecto. Isso, nós colecionamos muitos resultados bons. A gente pode citar alguns poucos que a empresa tem, alguns que o mercado agora está experimentando. Por exemplo, nós tivemos sucesso na exclusão do ICMS sobre despesa financeira, algo que é muito pouco comum em outras empresas, mas a gente teve esse sucesso. E nós temos um que está muito em moda agora, que é, por exemplo, a exclusão do ICMS no cálculo da base de cálculo do PIS/COFINS. Inclusive, nós temos ganho de causa na tintas e vernizes e vamos ter também, já tivemos na SA, mas não registramos ainda. Mas, enfim, toda essa atividade de questionamento, enfim, não sei qual poderia ser o termo do sistema tributário ou dos tributos, faz com que a gente colecione vitórias. Eu acho que a gente tem colecionado 2 vitórias, mas colecionamos também algumas derrotas. Essas derrotas, ao longo do tempo, muita crítica em relação a isso, mas é verdade que acho que pelo menos a partir de 2009 nós tivemos diversos parcelamentos. Teve um grande em 2009, depois teve refis da crise, refis da Copa, enfim, teve diversos, não sei qual o plural de refis, mas enfim, tiveram diversos refis. E a verdade é que nós aderimos a esses diversos refis, mas muitos desses não foram consolidados. E eles são relativamente complexos. Você podia usar prejuízo para pagar, você tinha que dar um valor à vista, depois usava prejuízo. Quer dizer, tem ainda muito questionamento da Receita sobre quais são os reais valores de parcelamento. Nós consideramos todos eles liquidados, praticamente quase todos. Nosso saldo é muito pequeno. A Receita diverge disso. No momento em que ela diverge, você tem dificuldade para obter a CND. No momento em que você não tem a CND, nós fizemos uma consulta, porque isso é uma interpretação que é um pouco nebulosa, mas fizemos uma interpretação se quem não tem CND pode distribuir dividendos. A Receita falou, não pode. Então nós estamos, enfim, procurando uma nova medida para poder regularizar essa situação. Mas a verdade é que, neste momento, a nossa consulta que nós fizemos à Receita, ela veio com uma negativa. Né? Então, é algo que, nesse momento, nós estamos com os advogados vendo como é que a gente supera isso daí para poder dar curso normal a essa questão. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, no fundo, acho que a gente explorou bastante aqui a apresentação. Eu agradeço realmente as perguntas. Eu acho que elas foram bastante esclarecedoras e me ajudaram até porque em diversos pontos que eu poderia ter tocado na apresentação e não o fiz. As perguntas foram muito positivas nesse sentido e certamente esclareceram não só quem está aqui, como quem está nos acompanhando. Queria agradecer então a todos que compareceram aqui nessa manhã, que nos acompanharam, e dizer até que, como eu falei na última slide aqui, nós temos os contatos lá meu, do Sérgio, da Vanessa, lá na Eucatex, e sempre à disposição
para esclarecer eventuais outras perguntas. Muito obrigado a todos. E tem aí, para quem compareceu aqui, um pequeno brinde, um caderninho aí, que é de chapa de fibra. É importante chamar a atenção.